Moraes. Dizer que para nós é um prazer ofertar a educação na modalidade de web palestra. Hoje nós vemos trazendo um tema bastante relevante, que é a detecção precoce de transtornos na infância, com a doutora Fernanda Russi Vasques, médica psiquiatra geral, psiquiatra da infância e adolescência. Temos a palavra hoje, então, para a palestrante. Sintomas que poderiam levar as pessoas a encaminhar ou a direcionar os possíveis pacientes para uma avaliação, né? Onde qualquer pessoa poderia estar observando um comportamento infantil disfuncional, vamos dizer assim, certo? Então, o tema da nossa palestra de hoje seria uma detecção precoce de transtornos mentais na infância. Eu trouxe aqui algumas ilustrações que são alguns estudos, artigos científicos, né? Só que, incrível que pareça, a produção científica na psiquiatria infantil no país, ela é muito escassa, porque também é uma especialidade nova e nós também não temos tantos incentivos para esse tipo de produção, né? Mas temos um estudo aqui muito interessante, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi um estudo com um número de crianças, mais ou menos 2.000 e poucas crianças, que foi realizado em 2008, na verdade, para tentar fazer alguma estimativa populacional de prevalência, incidência de transtornos psiquiátricos nessa população, em crianças, né, transtornos mentais. Só comentando por cima, eles acharam uma prevalência nesse período de aproximadamente 12,6% das crianças brasileiras entre 6 e 17 anos com sintomas de transtornos mentais importantes. Dentre esses sintomas, os que mais apareceram foram... Vou pegar para você. Mais ou menos, na pesquisa, 12,6% das mães relataram ter um filho com sintomas de transtorno mental importante ao ponto de necessitar de tratamento ou algum auxílio especializado, que corresponde a 5 milhões de crianças. Dessas, 28,9% não conseguiram, não tiveram não tiveram acesso ao atendimento, e é comum no nosso país. 46,7% tiveram tratamento no SUS e 24% através de convênios ou através de consultórios particulares. Certo? Eu tenho um outro estudo aqui também, né, que seria uma revisão da literatura que fala sobre que foi para identificar os transtornos mais prevalentes na infância, também uma revisão sistemática da literatura, e o que foi encontrado nesses resultados é que os transtornos que mais em frequência, né, apareciam foram, em primeiro lugar, depressão, em segundo lugar, transtornos de ansiedade, que podem ser transtornos de ansiedade generalizada, de ansiedade de separação, que é muito comum na infância, TOC, fobia específica, fobia social, transtorno de pânico, entre outros transtornos de ansiedade. Em terceiro lugar, que todo mundo acha que na verdade é o primeiro, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, transtorno por uso de substâncias químicas, né, e transtorno de conduta, que seria como um comportamento delinquente infantil, certo? É isso aí. Na Organização Mundial de Saúde, a gente tem os dados de prevalência de cerca de 10% de todas as crianças e adolescentes do mundo têm algum tipo de transtorno mental. Na verdade, isso varia entre 10% a 20%. Tá? Comentei um pouco sobre aqui a prevalência, a incidência, para vocês verem que é algo que é muito frequente e muito comum. A gente tem a oportunidade da infância, a gente tem um desfecho desse tipo de quadro muito diferente de quando você pega no adulto.
Eu vou até fazer um parênteses aqui para vocês, uma comparação. Eu sempre costumo falar para meus pacientes que eu atendo, para os pais, né? E, na verdade, a gente tratar uma criança, um adolescente que seja, é como pôr aparelho no dente, né? Se você pegar e colocar o aparelho na idade certa, você vai usar por um período de tempo adequado, né? Que não seria tantos anos, e com um resultado permanente muito positivo, né? Assim como quando a gente trata uma criança com qualquer tipo de sintoma disfuncional que a gente fala, né? É muito mais fácil a gente pôr aparelho em uma criança de 11, 12 anos do que alguém de 35, como, né? O resultado vai ser muito mais positivo, né? Eu pus aqui alguns slides sobre a Constituição brasileira, né? Que fala um pouco sobre o ECA. Porque, na verdade, a história da criança no mundo, onde a gente dá atenção para a criança, né? Se olha para ela como um ser humano, não como um pequeno adulto, ela é muito recente na história do mundo. Então, inclusive a nossa Constituição é nova, né, de 88, que assegura que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e ao convívio familiar e comunitário, além de colocá-las a salvo de formas de negligência, discriminação, exploração, crueldade e de opressão. Isso foi em 88. E, de acordo com o ECA, né, de 1990, que essa lei, a 8.059, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, temos que assisti-los em todos os aspectos. Eu, começando a falar, entrar um pouco mais no nosso tema, eu peguei um artigo onde eu me baseei, né, para falar um pouco disso com vocês, sobre uma abordagem de crianças e adolescentes com esse tipo de sintoma disfuncional. Eu costumo falar que a gente não vai avaliar para ver se a criança ou adolescente é normal ou não, até porque normal não existe, né? É um padrão normal, é um padrão social, cultural criado, né? O que eu costumo falar é padrão, não normal, né? Por exemplo, a gente tem que ficar mais ou menos numa faixa, né? Vamos por aí. Vamos por que essa faixa seja 60%, né? Se você cair para os 20% para baixo, subir para 20% para cima, aí a gente tem que conseguir entender por que isso está acontecendo, né? As pessoas não são iguais, nem as crianças são iguais, por isso a gente tem uma margem bem ampla dentro desse padrão, certo? Então, esse artigo, ele fala um pouco sobre como seriam os parâmetros na prática, né, para você fazer uma avaliação de uma criança ou de um adolescente. Primeiro, existem muitas diferenças entre estar avaliando uma criança e um adulto, né? Até porque, quando a gente vai avaliar uma criança... Opa, só um minuto. Apareceu um... Desculpa novamente. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a gente tem uma diferença muito grande quando a gente vai avaliar uma criança e um adulto, né? Até porque crianças não são adultos em miniatura. Elas têm as particularidades e especificidades delas. A primeira coisa que é muito importante quando a gente vai avaliar uma criança é conhecer muito bem o desenvolvimento padrão fisiológico, né, do ser humano, em todos os seus aspectos. Porque como que a gente vai poder saber se aquilo está fora de um padrão se a gente não sabe qual é o padrão, não é? Eu vou começar falando aqui um pouco sobre como é quando a gente, quem que chega, como que chega uma queixa, né, em relação a uma criança. Que diferente do adulto, a maioria das vezes, quer dizer, praticamente nunca, é ela quem vai vir trazendo a queixa para a gente, né?
Sempre são os pais, avós, professores ou qualquer outra pessoas que convivam, cuidadores, enfim. Né? Então, sempre, sempre, a queixa parte dos pais, professores e outros profissionais. Isso, a criança não sabe o que é um sintoma. Tampouco se aquilo pode ou deve ser tratado. Na verdade, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma criança com toque, por exemplo, né? Que é um transtorno obsessivo compulsivo. Uma criança, os sintomas de toque, eles começam entre 3 e 4 anos de idade. Né? E um dos sintomas que muito poucas pessoas sabem são os pensamentos obsessivos. São pensamentos recorrentes, geralmente de conteúdo muito desagradável, que geralmente são pensamentos de agressão e diversas outras coisas, tá? Não significa que a pessoa vai realizar esse ato que vem no pensamento dela. Ela sabe que aquilo é um absurdo, mas vem aquele pensamento que deixa ela muito incomodada. E ela não consegue parar de pensar naquilo, né? E o que acontece? A criança, como ela está no desenvolvimento dela e não tem como ela conversar sobre isso com alguém, ela acha que todo mundo pensa daquele jeito, né? Que aquilo não é um problema. Então é muito difícil para a gente poder até inclusive fazer o diagnóstico. Né? A gente tem, o que eu estava falando com vocês, em relação ao desenvolvimento da criança. O que acontece? Existem algumas fases de desenvolvimento onde ela apresenta alguns sintomas que é normal para a idade. Por exemplo, tiques. Né? Tique, como popularmente conhecido como cacoete, né? Que às vezes é piscar o olho, ou caretinha com o nariz, ou algum outro movimento, ou vocal também repetitivo, de coçar a garganta, ou algum som que repetitivo, algo, coisa desse tipo, né? E geralmente muda de grupo muscular, enfim. Tanto vocal como motor, né? O que acontece? Uma porcentagem grande, 70% mais ou menos das crianças tem algum sintoma desse tipo, apresenta tique em algum momento do seu desenvolvimento na infância. Só que quando que isso se torna um problema? Quando ele tem uma frequência muito grande e ele passa mais de 6 meses com esses tiques, né? Aí a gente já começa a encarar isso como um quadro patológico, certo? Com repercussões muito ruins ao longo da vida, né? Mas, assim, se acontecer antes dos 6 meses, geralmente ele tem uma remissão espontânea, né? E isso não demanda tratamento. A gente fala que são tiques fisiológicos, né? Autolimitados. Outros sintomas que podem acontecer, por exemplo, não necessariamente é diagnosticado como um toque, mas às vezes as crianças brincam de não querer pisar na linha, ou andar sempre na guia da calçada, ou não pisar na cor tal. Isso tem algumas compulsões, e isso também em algum momento do seu desenvolvimento pode ser comum, sempre levando em conta a avaliação de frequência que aparecem sintomas e intensidade e prejuízos para a sua vida. Né? Além de muitas outras coisas que acontecem no desenvolvimento que não são considerados patológicos. Certo? A colaboração, capacidade de expressar queixas, sintomas ou sentimentos é influenciado pelo nível de maturação e desenvolvimento, com certeza. Por exemplo, crianças, elas começam a entender um pouco o que é abstração, mais ou menos por volta de 5 anos, 4, mais comum com 5, né? Porque, por exemplo, se você brincar com ela, falar, ô, João, cara de mamão, né? Ele não vai entender que você está fazendo uma brincadeira. Ele vai perguntar para você por que você está chamando ele de mamão se ele não é um mamão, ele é uma criança. Ele não entende esse tipo de brincadeira. Para obter informações, nem sempre o diálogo, pergunta e resposta se mostra o mais adequado. A gente tem que usar outros tipos de recursos, claro. Muitas vezes, como você pergunta alguma coisa para uma criança, claro que você não vai receber essa resposta adequada, né? Outro dia mesmo, eu perguntei para o menininho como que ele tinha chegado até lá, né? Para ser atendido e tal. Aí ele pegou e disse, de carro e entrei pela porta, né?
Então, assim, a gente tem que ver como a gente vai perguntar o que nós estamos querendo saber. Né? As crianças ou os adolescentes são avaliados no seu contexto escolar, comunitário e cultural. Claro, todos nós somos produtos de diversos fatores, né? E como a avaliação da criança ela é muito mais ampla, essa também é uma diferença significativa em relação ao adulto, né? Até porque não é ela que traz a queixa, né, gente? E para ser considerado um sintoma, ele tem que estar parecido, tem que estar presente, desculpa, em todos os contextos da vida, né? Por exemplo, não adianta você ter uma queixa que em casa ele é de um jeito e na escola ele tem um outro comportamento. Porque sintoma é como, vou dar um exemplo de um sintoma, febre. Febre é um sintoma. Eu não consigo chegar na escola e falar, eu não posso sentir febre, eu não vou sentir febre aqui, né? Isso não existe. Então, para ser considerado um sintoma, ele não pode ser controlado em um ambiente ou em outro. Né? Ele tem que estar presente em todos os ambientes. Por isso, é muito importante a gente procurar informações em todos os contextos que a criança frequenta, né? Principalmente o escolar, até porque a maioria das crianças permanecem grande parte do tempo na escola. Então, as informações da escola são muito importantes para nós, né? Outra particularidade também da criança é que muito difícil, é raríssimo, na verdade, crianças terem um transtorno simples, puro, vamos dizer. O que é isso? Assim, não ter outros transtornos juntos, que a gente chama de comorbidade. Por exemplo, dificilmente você tem um quadro de tique, ou síndrome de Tourette, que a gente fala, de La Tourette, sem ter toque junto. É muito difícil. Essa comorbidade está presente em 80% dos casos, né? De quem tem tique tem toque também. Então, quando a gente às vezes vê um sintoma, a gente já fica imaginando o outro sintoma, né? Porque é muito comum. Por exemplo, alguma criança, TDAH, é um outro sintoma, é um outro quadro, né? Uma outra transtorno, uma síndrome, que dificilmente ele vem sozinho. Né? E por que isso é tão importante para a gente? Porque se não tratarmos a comorbidade, dificilmente vamos ter sucesso terapêutico no quadro primário, vamos dizer assim. Tá? Isso, a gente também tem um problema significativo em relação aos manuais diagnósticos, né? Porque no Brasil a gente costuma usar o CID-10, né, mais comumente. E nos Estados Unidos é usado o DSM, né, que saiu uma versão recente nova, que foi o DSM-5. O que acontece? Os quadros psiquiátricos, né, claro, a gente não tem marcador biológico para eles, né, por exemplo, numa infecção a gente vai fazer exame de sangue, vamos supor, numa pneumonia, né, a gente vai fazer a avaliação e também vai fazer a questão da cultura, né, uma cultura, por exemplo, para poder identificar a bactéria, no caso, que estaria causando aquela infecção. Né? Isso em psiquiatria não existe ainda. Né? Então, os quadros, a avaliação dele, eles são fechados clínicos. Né? São sintomas, um conjunto de sinais e sintomas que fecham o diagnóstico. Como a questão da psiquiatria infantil, estudar o desenvolvimento das doenças psiquiátricas é muito recente no mundo todo, nós temos uma dificuldade de achar categorias para essas crianças, porque, na verdade, foi adaptado, né? As categorias de adulto foram adaptadas para crianças. Então, dificilmente, e os quadros são muito diferentes. Por exemplo, uma depressão. Né? Adulto geralmente tem aquela depressão melancólica, que fica com muita apatia, choro fácil, tristeza excessiva, angústia, mais melancólica. Ao passo que a criança ela tem um quadro de irritabilidade muito significativo, né? E não apresenta essa melancolia tão visível. Né? Então, o que a gente tem? Né? Na verdade, a gente está falando
primeira coisa que a gente vai ver é a gente achar, investigar essa psicopatologia, ver se tem sinais e sintomas, e já pensar em diagnósticos diferenciais para aquele quadro, certo? Para depois, por que é importante fazer esse diagnóstico, ver os diagnósticos diferenciais, ver a presença de comorbidades ou não? Porque a nossa terapêutica, né, na psiquiatria, em geral, né, não só na infantil, ela é baseada em tratamento de sintomas. Então, se a gente deixa de pegar algum sintoma importante, dificilmente a gente vai acertar nesse planejamento terapêutico e ter sucesso, né, nesse tratamento. O propósito específico dessa avaliação, né, então, seria estabelecer a natureza e extensão das dificuldades comportamentais, prejuízos funcionais ou sofrimento subjetivo. O que é isso? Na verdade, a gente tem que sempre avaliar um quadro psiquiátrico, tanto na criança como no adulto, de uma maneira que a gente vai tratar aquilo que estiver trazendo um prejuízo significativo ou um prejuízo, né, para o desenvolvimento da criança, de alguma maneira que ele está interferindo no produto final, vai gerar isso, e trazendo repercussões, por exemplo, vamos supor, uma criança que tem um tique, com muitos sintomas, né, muito produtiva. O que acontece? Eu já atendi crianças, ou não, exemplo aqui, que elas tinham apelidos na escola de maestro, né, porque tinha um tique com a mão, assim, outra passarinho, e assim vai. Seta, de ficar assim, enfim. E isso gera um sofrimento enorme, né? As crianças com tiques, ela tem uma repercussão assim na autoestima e na construção da segurança, enfim, diversas coisas que às vezes são muito mais prejudiciais que o próprio tique, sabe? A repercussão que isso traz para a vida delas, né? A gente, claro, quando a gente faz também essa avaliação, a gente tem que identificar assim, o potencial individual da criança, né? O quanto a gente pode buscar, né, que ela pode devolver para a gente aí nesse investimento do tratamento, né? Estabelecer qual é a capacidade dela, potencial individual, familiar, fatores ambientais que possam estar piorando ou melhorando essa dificuldade. Porque, vamos supor, vou dar um outro exemplo. Que eu costumo também falar muito para os meus pacientes para ver se eles entendem, né? Assim, vamos supor uma família diabética, né? Que tem história de diabetes tipo 1 na família. O que acontece? Vamos supor que a mãe, ou o pai, ou os dois tenham diabetes tipo 1, insulino dependente, né? Claro, essa criança, ela vai ter uma predisposição genética para desenvolver o diabetes enorme. O que acontece? Vamos supor que ela more numa família que, por ter esse quadro, eles já são bem doutrinados com isso. Então, por exemplo, fazem uma alimentação fracionada, de 3 em 3 horas, com alimentos mais específicos, façam atividade física, já estejam adaptado a essa situação, né? Claro que daí a criança pode ser que ela nunca desenvolva o quadro, né, não abra o quadro de diabetes, ou se tiver esse quadro, ele vai ser muito mais leve, né, com muito menos repercussão para a vida, né? Agora, vamos supor que essa mesma criança more na casa onde a mãe trabalha fazendo bolo para festa de aniversário, né? Docinho, brigadeiro e tal, tal, tal. E não que, né, todas as mães que fazem isso, os filhos só comem isso. Não é isso, é que o acesso ali àquela alimentação fica muito mais fácil, né? E aí a criança acaba aproveitando disso e comendo muito doce, vamos supor, né? O que vai acontecer? Ela vai abrir um quadro grave, né, de diabetes tipo 1, podendo até ter repercussões precoces significativas para a vida dela, né? Na verdade, até fazer um parênteses, eu costumo falar assim, tudo bem, a maioria das coisas são genéticas, né? De heredabilidade muito grande na psiquiatria, né? E geralmente são transmissões complexas, né? Nunca simples. Simples, quando eu digo simples, seria mendeliana, né? Aquele ervilhinhas assim, azão, azinho e tal.
Geralmente elas são de heranças complexas, né? Muitas coisas interferem no produto desse gene, né? Na apresentação desse fenótipo que a gente fala. Mas o ambiente, ele pode tornar esse quadro, ele tem muito a ver com a gravidade dos sintomas. Né? Ele pode ser leve, moderado ou grave. O ambiente pode modular isso muito bem. Né? Bom, gente, como nós estamos nessa conversa aqui sobre essas peculiaridades da criança, né, para poder fazer uma avaliação, enfim, eu tenho que falar um pouco sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, para a gente poder, primeira coisa, se familiarizar um pouco com o que é o esperado, né. Inclusive, quando eu estava falando aqui de heredabilidade complexa, né, a gente tem... O ser humano é complicado, né? Para a gente, na nossa formação como ser humano, a gente tem muitas variáveis que interferem na formação de cada um. Né? Da parte biológica, a gente tem aqui, né, essa questão da genética, para gerar alguma doença, o meio, né, a família, a cultura, condição de vida, educação, tudo isso vai contribuir para fenótipo, né, vamos dizer assim, que seria a apresentação do material genético. Né. Na verdade, eu até queria falar um pouco disso antes de falar sobre essa tabela que eu trouxe. Na verdade, a gente tem hoje, em pesquisa, uma nova modalidade aí, né, dentro da genética médica, né, que a gente chama de epigenética. Não vou me estender muito isso, que não é essa a ideia, mas é só para vocês terem noção do quão complexo é a formação do ser humano, né. O que acontece? Epigenética, o que é epigenética? Na verdade, é o estudo de como o fenótipo se apresenta. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente, mesmo se a gente fizer aquele genoma humano, né, fizer todo aquele mapa e tal, muitas vezes você tem um material genético, as fitas do DNA daquela maneira. Só que acontece o que muda, por exemplo, uma exposição a corticoide, qualquer exposição a uso de drogadição na mãe, ou até condições psicológicas podem liberar mais ou menos cortisol durante a gestação, enfim, né, chumbo, magnésio, qualquer coisa que ela tenha um contato um pouco a mais, e depois isso vai acontecendo ao longo da nossa vida também, né? Desde criança, qualquer coisa interfere na transcrição do nosso gene. Então, na verdade, o que vai alterar é como o RNA transcreve esse gene, esse material genético, para a apresentação de uma característica. Né? Isso a gente chama de genótipo transferindo para fenótipo. E se você fizer um mapeamento do DNA, isso não vai aparecer. E por incrível que pareça, de como o fenótipo se apresenta. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente, mesmo se a gente fizer aquele genoma humano, né, fizer todo aquele mapa e tal, muitas vezes você tem um material genético, as fitas do DNA daquela maneira. Só que acontece o que muda, por exemplo, uma exposição a corticoide, qualquer exposição a uso de drogadição na mãe, ou até condições psicológicas podem liberar mais ou menos cortisol durante a gestação, enfim, né, chumbo, magnésio, qualquer coisa que ela tenha um contato um pouco a mais, e depois isso vai acontecendo ao longo da nossa vida também, né? Desde criança, qualquer coisa interfere na transcrição do nosso gene. Então, na verdade, o que vai alterar é como o RNA transcreve esse gene, esse material genético, para a apresentação de uma característica. Né? Isso a gente chama de genótipo transferindo para fenótipo. E se você fizer um mapeamento do DNA, isso não vai aparecer. E por incrível que pareça, esse fenótipo novo que se apresentou, que foi sendo alterado, né, de acordo com exposições ao ambiente ou estímulos de qualquer diversos, ele é transmitido por 3 gerações. Né? O quão complexo é um ser humano. Né? Essa tabela aqui é uma tabela que é o desenvolvimento, é os marcos do desenvolvimento infantil que costuma ter
Na maioria das UBSs, nos, né, postos de saúde, saúde da família, enfim. E são os marcos do desenvolvimento, né? Tanto que aqui, ó, é igual quando a gente calcula peso e altura para a idade, né? Para poder saber, porque a gente não mede, a gente não avalia a criança com IMC igual adulto, né? A gente avalia por aquelas tabelas que a gente vê desvio padrão, né? Para mais ou para menos, geralmente ele tem que estar nessas curvas, né? Então, isso daqui é uma tabela que costuma ter nos serviços públicos todos, né? E aí a gente pode ir acompanhando essa criança no desenvolvimento para saber o que esperar dela, né? E aqui, ó, essa linha mais escura, né? A linha, né? Ela é onde a criança está dentro do padrão. Quando ela sai, né, a gente começa a tentar investigar por que ela não está avançando nesses marcos do desenvolvimento, né, dentro do padrão. Vamos lá. Então, como a gente estava falando aqui, a questão da saudabilidade, do desenvolvimento da criança e do adolescente. A gente tem muitos aspectos de desenvolvimento, assim, são muitos domínios, né? Neurológico, motor, físico, afetivo, social, cognitivo, e tudo isso é ser avaliado, né, quando a gente vai avaliar uma criança para saber se é um sintoma ou não, né, gente? Ou se está dentro do padrão. Vou falar aqui um pouquinho sobre, rapidamente, né, para não ficar tão cansativo e extenso, né, essa apresentação, esse bate-papo. Um pouco sobre o desenvolvimento pré-natal, como eu estava falando um pouco para vocês sobre epigenética, né, e isso é muito recente, né, ainda a gente não tem estudos que conseguem mostrar quantas alterações epigenéticas existem, enfim, né. E é uma outra coisa que eu queria dizer, porque a gente tem uma polêmica grande assim, em relação a vai no psicólogo ou vai no psiquiatra, meu filho é louco, aquelas coisas, né? Enfim, uma terapia não medicamentosa também causa alterações epigenéticas, tá? Porque é um estímulo também muito significativo. Até com todos os tipos de terapia, né? Vocês podem, ainda mais em criança que está em formação, né? Onde o desenvolvimento de visão celular cerebral ainda é muito importante e a neuroplasticidade é enorme, né? Difícil, eu costumo falar que eu fico muito animada porque a gente consegue reverter muitas situações, muitos sintomas desses disfuncionais nesse período da vida, né? Exatamente por conta disso, né? O desenvolvimento pré-natal, a gente tem que prestar muita atenção em algumas questões em relação à exposição a toxinas, a doenças, né, da mãe, que a gente fala pelas torches, né, toxoplasmose, enfim, todas essas doenças, né, que a gente pode ter durante a gestação. Problemas no parto, pode gerar uma anóxia, né, falta de oxigenação, enfim. Complicações pós-natais imediatas, tipo, a criança nasceu e não teve uma força pulmonar suficiente, ou coisas do outro tipo. E essa grande questão dos expectativos, dos desejos dos pais. Não tem como não ter, né? Mas, enfim, às vezes é bom a gente tentar segurar um pouco as grandes expectativas. Né? Vou falar aqui um pouco sobre o bebê até a primeira infância. Né? O estágio 2 seria de 0 aos 2 meses. E você tem que estar mantendo esse equilíbrio fisiológico, né? A criança consegue fazer um monitoramento visual de alguns objetos. E consegue perceber alguma novidade. Assim, vamos supor que vem uma pessoa nova ou você se apresente a ela algum objeto novo, né? Algo desse tipo, ela consegue prestar um pouco mais de atenção nisso, né? E muitas vezes ela começa a perceber que os cuidadores vão dar comida ou trocá-las, e aí elas começam também a usar um pouco de recurso para ver se pais ou cuidadores, enfim, conseguem entender um pouquinho do que ela precisa, né? De 2 a 7 meses, ela começa a dar aqueles vizinhos sociais, sabe? E
quando você brinca com o bebê assim, e aí ele responde com um sorrisinho, acha alguma coisa engraçadinha, né? Ele responde a mais estímulos que você der, né? Às vezes alguma coisa ele até imita, assim. E ele consegue perceber um pouco mais, né, desses 2 a 7 meses. E a mãe, por exemplo, se ela sair um pouquinho do campo de visão da criança, né, ela não significa que ela foi embora para sempre, né? Ela vai voltar, entendeu? Dos 7 aos 18 meses, né, ele já teria, assim, um pouco mais de ciência em relação a isso que eu estava falando. Ele vai entender que uma ação vem geralmente seguida por alguma ação que ele teve, né? Ele vai ter uma reação, por exemplo, chorar e fazer mãe conseguir alguma coisa, enfim, tá? Muito comum nesse período que ele já começa com uma ansiedade de separação. O que é isso? Aquelas crianças, toda vez que a mãe sai um pouco ou se separa, a mãe, pai, algum cuidador, enfim, elas ficam muito desesperadas, né? Ou quando vem alguma pessoa estranha de fora se aproximar, claro, todos estranhos, mas elas ficam assim, consoláveis, né? Vamos dizer assim. Começam a ficar já em pé, segurar, algumas até deambular, né? Gente, lembrando que desenvolvimento é individual, tá? Não é muito difícil ficar comparando uma criança com outra. Claro, ela tem que estar dentro de uma faixa padrão esperada, né? Não pode ultrapassar muito isso. Mas cada um tem seu ritmo de desenvolvimento. Porque senão a gente já começa a pressionar nossas crianças a responderem fora do ritmo dela, gerando ansiedades desde muito novas, né? Ela vê que ela consegue solucionar alguns problemas, por exemplo, encaixar alguma coisa, um objeto grande dentro de outra coisa, né? Ela vai tentando até ver que aquilo cabe ou não, tá? E às vezes eu balbucio até falar algumas palavras. Lembrando também que a linguagem, ela tem uma faixa aí onde não estar emitindo palavras não significa que seja um problema, tá? Porque eu acho que tem uma coisa que pega muitos pais, né? Até porque essa questão da comparação entre uma criança com a outra, né? Fala de pediatra, espera de pediatra, na rua vai levar em algum lugar, isso aí é uma coisa muito perturbadora, assim, né? Então, o que acontece? Elas têm o seu desenvolvimento próprio, tá? Porque é complicado essa questão, viu? Aí já dos 18 aos 36, né, elas começam já com o aumento da capacitação de representação simbólica, que seria o quê? Dar a função real a um objeto, por exemplo, pegar um telefone, um celular, colocar na orelha e falar alô, pegar alguma coisa que tem rodinha e brincar como se fosse um carro, ela começa a dar um símbolo ao objeto, né? Às vezes eles têm esses jogos simbólicos também, que né, pega alguma coisa e fala que é outra, que aumenta a expressão verbal. Eu até ia falar um pouco para vocês sobre a teoria da mente, né? É algo muito importante. Depois, geralmente, entre os 4, 5 até 6 anos, assim, a gente tem desenvolvimento da teoria da mente, né? Mas eu vou seguir aqui com os slides e eu vou falar daqui a pouco um pouco disso para vocês, tá? Aqui, ó, dos 2 aos 5, né, a gente tem a criança pré-escolar que a gente chama, né? Ela já consegue, assim, inventar brincadeiras imaginárias, né, aquela coisa de amigos imaginários. Então, nem sempre o amigo imaginário é uma alucinação, né? Muitas vezes crianças têm amigos imaginários, isso não significa que ela está tendo uma alucinação ou que ela pode ser esquizofrênica, algo desse tipo, né? Ela consegue ver essa questão do objeto real, com uma ação real, tem essa representação imaginativa que ela monta dentro da cabeça dela, o que aquilo significa, né? E
expressa isso através de brincar, né? Jogos com pares é compartilhar, né? Compartilhar uma brincadeira, por exemplo, eu vou chutar para ele, que ele vai chutar a bola de volta, por exemplo. Ou é o brincar compartilhado, né? Porque assim, a gente também tem que prestar atenção, porque estar no mesmo ambiente brincando não significa que você está compartilhando uma brincadeira ou brincando com alguém. Né? A criança está simplesmente só no mesmo ambiente, né? E às vezes isso passa desapercebido. Porque às vezes eu pergunto, mas e aí? Ele brinca com outras crianças. Ah, sim, vai na escola, né? Não, sim, tudo bem, mas assim, ele está sentado no mesmo ambiente brincando com alguma coisa, né? Com outras crianças, ou ele está compartilhando aquela brincadeira, sentando na roda, ou compartilhando algum outro tipo de brincadeira com o outro, né? É aqui que eu queria chegar um pouco, que eu falei para vocês, que a questão é teoria da mente, né? A gente está atualmente, assim, com muitos temas na mídia sendo temas, pautas para muitas discussões, enfim. E algo que é real mesmo. A questão do autismo, né? Que está sendo aí divulgada amplamente. E a gente tem um marco na questão do autismo, que eu acho que faz parte do desenvolvimento. Eu acho que assim, a gente não costuma ter tanta familiaridade com esse aspecto do desenvolvimento infantil, né? Que seria sobre a teoria da mente. Né? O que é a teoria da mente? Quando você passa por essa fase, geralmente, quando a gente fala no autismo, não teve esse aspecto de desenvolvimento muito bem sucedido, né? Então, o que é a teoria da mente? A teoria da mente é assim, é quando a gente começa a conseguir entender o que o outro está sentindo. É meio complicado, mas dá para entender. E a partir daí, eu consigo pensar mais ou menos na resposta que eu vou ter no ambiente. Então, vamos supor assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, eu vou tentar testar a teoria da mente de uma criança, né? Ela com 5 anos, ela tem que me responder isso. Então, vamos supor que eu desenhe para ela uma árvore, né, com um ninho. Dentro do ninho, os filhotinhos de passarinho. Aí, minhoca no chão. E um pássaro grande, maior, indo buscar essa minhoca, né? Aí eu pergunto para ela, o que está acontecendo nessa cena, né? E aí a resposta esperada é que assim, a mamãe passarinho foi pegar comida para os filhotinhos, né? O que acontece é que muitas vezes a gente não obtém essa resposta, né? Claro, gente, que não é sempre, né? Você vai avaliando de uma outra maneira. Estou dando um exemplo aqui, né? Uma das maneiras, assim. Por quê? Essa questão anteriormente, a gente deduz ações, né? E a partir daí a gente pode ter um comportamento. Vamos supor que eu estou num lugar que você está vendo que as pessoas estão nervosas, bravas por algum motivo, e aí de repente você começa a repetir aquele comportamento sem observar o ambiente, né? Para poder falar, opa, peraí. Isso daqui não está sendo legal e eu vou me ferrar aqui na situação, né? Se você não tem essa percepção, o outro vai ficar bravo de que a situação está daquela maneira, você não consegue ler esse ambiente, você não consegue se comportar adequadamente nele, né? E isso é algo que é muito importante. Por isso até que eu costumo falar muito para os pais, sempre estar estimulando, assim, mostrando revista para os filhos, assim, que tem uma cena de uma família, ou de um cachorro, ou numa situação, e poder perguntar assim, o que está acontecendo ali? As pessoas estão tristes, as pessoas estão felizes, o que elas estão fazendo? Elas estão compartilhando alguma coisa, não estão compartilhando? Para a criança começar a observar um pouco mais daquela questão da sociabilidade, dos sentimentos dos outros, né? Ou até tirar fotos, assim, e poder falar, tirar foto do quê? Tirar foto de coisas, pessoas na rua, enfim, brincar disso aí, porque dá para fazer um estudo das outras pessoas, vamos dizer assim, estimular eles um pouco a prestar atenção no ambiente que vivem, né?
Ah, então, isso é muito importante para essa formação dessa teoria da mente. Né? Lembra que eu estava falando um pouco sobre o padrão, né? Então, geralmente tem muitos medos e ansiedades, por exemplo, de 2 a 3, que criança que não tem medo de escuro, e não tem, às vezes, de piscina, de chuva, de cachorro, assim, e assim vai, né? Então, muitas vezes é comum esse tipo de medo, de fantasma, acontece isso no desenvolvimento. Eles já começam, né, entre 2 e 3 anos, diminuir um pouco aquela questão de só ficar grudado no objeto cuidador, né, principal. Geralmente é a mãe, né? Até seu pai, assim, qualquer cuidador, né? E aí ela já começa a aprender um pouco mais sobre as coisas, né? Elas conseguem entender um pouco mais que os seus pensamentos podem fazer com que as coisas acontecer, né? Que os pensamentos podem se realizar, por exemplo. Já passou muito tempo aí já? Porque daí qualquer coisa pode, você vai me avisando. Estou me estendendo um pouco. Eu vou passando um pouco mais rápido aqui, tá, gente? Então, já para os 50 minutos, ele começa a ter noção de separação. Então, por exemplo, uma questão aqui do toque, né? Crianças, geralmente, nessa idade, elas começam a ter que ser reasseguradas das ações que elas estão fazendo, se está sendo adequado ou não. Isso é algo que o toque faz muito, perguntar se está certo, se tem certeza, entendeu? E criança também repete muitas vezes as coisas, né? Então, por isso que a gente tem que observar bem isso. Sempre levando em conta a frequência e a intensidade. Né? Assim, elas, porque nessa fase ainda, elas não conseguem, assim, olha, pensar em alguma coisa que aconteceu para poder falar, não, aconteceu isso, então provavelmente vai acontecer isso dessa vez de novo, né? Isso também é algo que eles não conseguem ainda nessa idade, né? Essa questão da linguagem, né, que começa a estar mais envolvida, eles conseguem algumas vezes falar sobre alguma emoção, né? Ficou com raiva, triste, alguma coisa desse tipo. O aprendizado aqui, ele é bem rápido. Né? É isso, com 4, 5 anos aprende um pouquinho mais sobre a semântica da língua, né? A semântica já é um pouco da questão fonoaudiológica, significando alguma coisa, dando significância às palavras, né? Claro, tem influência genética e sociocultural, mas as socioculturais são também muito significativas nessa fase da vida. Aí a gente tem o escolar, 5 ou 6, depois dos 10 aos 11, né? 10 ou 11, aumento da socialização, pensamento operacional concreto, teria aqui já um pouco, operacional concreto teria um pouco da teoria de Piaget, né? Em todas aquelas fases do desenvolvimento, que é muito interessante, aliás. Aí eles começam também a ter um pouco mais dessa noção idiosincrática de planejamento de ações para executar posteriormente, noção de moralidade, né? Um pouco mais, sentimento de competência ou de não competência, né? E começa a entender um pouco sobre essa questão de morte, de reversibilidade da morte. Eu gosto muito dessa expressão aqui desse texto do Vigor. Ele fala que no processo de desenvolvimento, a criança começa usando as mesmas formas de comportamento que outras pessoas, inicialmente usaram em relação a ela. Isso ocorre porque desde os primeiros dias de vida, as atividades da criança adquiriam um significado próprio num sistema de comportamento social, retratadas através de seu ambiente humano que auxilia a atender seus objetivos. Isso vai envolver comunicação, ou seja, fala. Por isso que essa coisa da fala, da linguagem verbal, que a gente fala que existe a linguagem verbal e não verbal. Muitas vezes você consegue entender muito bem uma criança sem ela poder expressar uma palavra sequer. Se a criança tem um pouco mais de dificuldade em verbalizar para se comunicar, né? Se ela se comunica muito bem não verbalmente, muitos pais antecipam
incluo também isso, vejam, se antecipam na necessidade da criança. Então, essa criança não tem oportunidade de pedir comida, porque ela nunca sentiu fome, né? Porque a mãe já vem com comida, né? Na hora que acha que precisa. Ela nunca sentiu sede, porque também fica. A mãe já vem, ou pai, eu falo mãe, no sentido de cuidadores, né? Já vem com a água ali na mão dela. Enfim, muitas situações que a gente se antecipa aos nossos filhos, não dando a oportunidade deles de conhecer as necessidades, né? Aí eles vão ter a oportunidade de aprender a nadar, porque a água nunca bate, né? Bom, aqui eu também não vou entrar tanto nesses pormenores, né? Sobre o desenvolvimento da linguagem, a gente tem todos os marcos, né? E aí a gente vai vendo essa questão que já vai vendo. Se meu filho tem algum problema, existe, a gente fala, tem transtornos, eu só vou falar mais vezes para vocês, porque eu sei que eu já me entendi bastante, mas assim, a gente divide, né, os transtornos, vamos dizer assim, do desenvolvimento, da infância, em transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos que não são do neurodesenvolvimento, né? Por exemplo, autismo é um transtorno típico, assim, um exemplo típico de transtorno do desenvolvimento que acontece, né? Ele vai apresentando os sintomas já desde o nascimento, e aqui ele vai acompanhando o desenvolvimento dele em cada momento com sintomas diferentes, né? Existe, que hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Vamos dar um exemplo aqui da esquizofrenia. Que antes você achava que você vinha com um comportamento padrão até um certo momento da vida, quando de repente você se fundia com a realidade por algum disparador ambiental e você abriu o quadro de esquizofrenia. O que a gente vê agora nessa nova psiquiatria do desenvolvimento que a gente fala, que você já tem um comportamento pré-mórbio que a gente fala, né? Que seria já estudar esse desenvolvimento do quadro, né? Não só ver quando o quadro já está instalado, né? Essa é a nossa ideia. Então, gente, é mais ou menos por aí. Tem muitas coisas aqui, só que eu vou me estender muito. Então, acredito que eu vou encerrar por aqui. Eu espero ter uma próxima oportunidade para a gente estar falando mais sobre isso, entrando mais nos transtornos, enfim, coisas desse tipo. Pessoal, agora a gente abre para realização de algumas perguntas. Quem tiver perguntas para fazer, algumas dúvidas, está inserindo no chat para que a gente possa repassar para a doutora responder. Alguns participantes têm alguma pergunta para fazer?
Bom, caso não hajam dúvidas, né, só se manifestou calado aí, ele tenha sido, com certeza foi de grande produtividade o assunto. A gente quer agradecer a presença de todos, né, em nome novamente da coordenadora do Núcleo Telesaúde, Mônica Moraes, quero agradecer a presença da doutora Fernanda, né, a sua disponibilidade de estar transmitindo seu conhecimento na área da psiquiatria para a gente, nesse tema que é bastante importante. E desejar a todos uma boa tarde. Pode. Então, também vou agradecer aqui vocês também, né, pela recepção e o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante que existe tanto preconceito que, na verdade, não é bem assim, né? Eu falo bastante, então minha palestra não chega nem na metade, né? Mas eu espero em outras oportunidades poder estar novamente aqui, continuando esse bate-papo com vocês aí e estar contribuindo de alguma maneira para nossas crianças por aqui, principalmente pelo arte, né? Então, obrigado para a Elisama novamente e todo mundo. Bom, caso não hajam dúvidas, né, só se manifestou calado aí, ele tenha sido, com certeza foi de grande produtividade o assunto. A gente quer agradecer a presença de todos, né, em nome novamente da coordenadora do Núcleo Telesaúde, Mônica Moraes, quero agradecer a presença da doutora Fernanda, né, a sua disponibilidade de estar transmitindo seu conhecimento na área da psiquiatria para a gente, nesse tema que é bastante importante. E desejar a todos uma boa tarde. Pode. Então, também vou agradecer aqui vocês também, né, pela recepção e o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante que existe tanto preconceito que, na verdade, não é bem assim, né? Eu falo bastante, então minha palestra não chega nem na metade, né? Mas eu espero em outras oportunidades poder estar novamente aqui, continuando esse bate-papo com vocês aí e estar contribuindo de alguma maneira para nossas crianças por aqui, principalmente pelo arte, né? Então, obrigado para a Elisama novamente e todo mundo aqui.